Muitos anos atrás, em uma viagem que me levou a um remoto e silencioso mosteiro na ilha de Chipre, conheci um homem que jamais esqueci. Ele não falava muito, mas sua presença era tão forte quanto a pedra que sustentava aquelas montanhas. Ao passar alguns dias por lá, tive a oportunidade de conhecer sua família. E havia algo diferente no modo como o filho dele se comportava. O garoto tinha um olhar firme, uma postura decidida e uma calma incomum para alguém da sua idade. Isso me despertou uma curiosidade imediata. Então, em uma conversa ao entardecer, perguntei ao pai como ele havia educado seu filho de forma tão poderosa. Ele sorriu de maneira tranquila, como quem carrega um segredo ancestral, e me contou sobre os 3 ciclos que guiam a formação de um ser humano completo. 3 fases que moldam o espírito, a mente e o caráter de uma criança até que ela se torne, de fato, um homem. A primeira etapa começa no nascimento e vai até os 7 anos. É o período mais sensível e formativo de todos. Ele chamou esse estágio de ciclo do afeto. Durante esses primeiros anos, ele disse: a única responsabilidade dos pais é cercar o filho de amor incondicional. Não há regras, não há cobranças, não há correções, a não ser em casos extremos onde a integridade física da criança esteja em risco. Essa é a fase da construção do alicerce emocional. A criança precisa sentir que é aceita, valorizada e segura, independentemente do que faça ou de como se comporte. É nesse terreno fértil que germina a confiança no mundo, a autoestima e a liberdade para explorar. É preciso responder às perguntas com paciência, incentivar a curiosidade sem envenená-la com doutrinas. E mais importante, afastar a tecnologia. Nada de celulares, tablets ou televisão. A criança deve conhecer o toque, a escuta atenta, o olhar sincero, não a frieza das telas. Um amor verdadeiro, sem distrações, é o maior presente que se pode oferecer nesse início. E quem entende isso, planta uma base sólida que nenhum trauma futuro conseguirá derrubar. Mas o tempo avança. E dos 7 aos 14 anos começa o segundo ciclo, o ciclo da disciplina. Agora que a criança já foi nutrida emocionalmente, ela está pronta para aprender os limites do mundo. Essa fase é o momento de introduzir regras claras, estrutura e um código de conduta que a ajudará a navegar a realidade com responsabilidade. E aqui, uma coisa é fundamental: consistência. De nada adianta impor limites um dia e abandoná-los no outro. O cérebro jovem precisa de repetição para internalizar valores. E mesmo dentro da firmeza existe uma verdade que não pode ser ignorada. A recompensa move mais que o castigo. Incentivos positivos funcionam melhor do que punições. E isso não vale apenas para crianças. É uma lei humana. Encoraje. Celebre o progresso. Reconheça os acertos. Corrija, sim, mas sempre com intenção de ensinar, não de envergonhar. Durante essa fase, o contato com a tecnologia deve ser mínimo e supervisionado. 30 minutos por dia é o limite aceitável, e sempre em dispositivos controlados pelos pais. A criança não deve possuir seus próprios aparelhos. Isso é como entregar álcool a um cérebro que ainda está se desenvolvendo. A exposição constante a estímulos digitais distorce os ciclos naturais de dopamina e cria dependência,
inquietação, ansiedade. Em vez disso, alimente a mente com ferramentas reais. Um instrumento musical, um conjunto de tintas, livros, experiências físicas. Ensine-a a dominar o corpo com artes marciais, não por violência, mas por disciplina e controle emocional. Insira-a em ambientes coletivos como esportes em equipe ou bandas, onde ela aprenderá a cooperar, competir e pertencer. E, acima de tudo, reconecte-a à natureza. Mostre como se pesca, como se colhe, como a terra devolve quando é cuidada. Esse é o momento de ensinar que o mundo tem leis e que a liberdade só é possível dentro do respeito por essas leis. E então, aos 14 anos, chega o primeiro rito de passagem. Um momento crucial. Leve seu filho para um lugar onde o conforto não existe. Apenas vocês dois, isolados por 3 dias em meio à natureza. Nenhum luxo, nenhum atalho. Apenas 2 facas afiadas, uma barraca resistente e a necessidade de sobreviver. Que ele aprenda a pescar, a montar abrigo, a acender fogo, a lidar com o próprio cansaço. E quando ele acreditar que chegou ao limite, esteja lá, para guiá-lo, para mostrar que há sempre um passo além. Que a força que ele pensa não ter está adormecida, esperando ser despertada. Essa experiência transforma. É simbólica, primitiva e essencial. O menino que entra nessa jornada não é o mesmo que sai dela. E esse é o ponto. Ele retorna com uma nova consciência, uma noção de quem ele é, do que é capaz e do que significa ser homem. Entre os 15 e os 21 anos, começa o terceiro e último ciclo. Agora, é hora de ensinar o jovem a ser livre. E a liberdade real começa pelo entendimento do dinheiro. Ninguém ensina isso nas escolas, e por isso, cabe a você mostrar o caminho. Mas cuidado, ensinar não é falar, é permitir que ele viva. Jamais entregue uma mesada como se fosse um salário garantido. Isso é um veneno disfarçado. Transforma o jovem em alguém que espera pelo dinheiro, não alguém que cria o próprio valor. Ao invés disso, ofereça possibilidades. Dê a ele um espaço, uma horta para cultivar, uma garagem para alugar, uma ideia para desenvolver. Com um pequeno projeto nas mãos, ele aprenderá sobre preço, demanda, esforço, entrega, responsabilidade. Descobrirá que ganhar dinheiro não é apenas questão de trabalho, mas de oferecer algo que realmente ajude os outros. Ele não só ganhará dinheiro, ele conquistará autonomia. Esse é o momento de torná-lo um empreendedor da própria vida. Ensine-o a investir, a poupar, a planejar, a entender o valor do tempo e da liberdade. Mostre que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é capaz de construir. E quando ele completar 21 anos, você verá. Não apenas um filho, mas um homem. Alguém que pensa, que age, que assume a própria jornada com honra e responsabilidade. Mas lembre-se, durante todos esses ciclos, suas ações serão o maior ensinamento. O que você faz ecoará mais do que qualquer palavra dita. Se você desonra seus pais, seu filho aprenderá a fazer o mesmo com você. Se você vive com raiva, ele repetirá sua raiva. Mas,
Se você serve sua família com coragem e presença, Ele fará o mesmo. Rompa os ciclos quebrados. Crie novos padrões. Ame com firmeza, discipline com justiça e ensine através do exemplo. Sirva a sua família e proteja-a com tudo que você tem. Porque no final, a verdadeira herança que deixamos não está no que acumulamos, mas em quem formamos. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre como construir uma geração mais forte, mais consciente, mais livre. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque também sente que algo precisa mudar. E essa mudança começa com você.